Dando continuidade ao estudo de derivada das funções elementares, nesta aula nós vamos estudar a derivada do seno de x, depois nós vamos estudar a derivada do cosseno de x e por último a derivada da função exponencial, que é aquela função f de x igual a a elevado a x. Pois bem, vamos começar por essa aqui, ó, f de x igual a seno de x. Vamos fazer a derivada usando a definição de derivada. O que é derivada dessa função? É igual ao limite, quando h tende a zero, de, vamos dar um acréscimo à variável x, de seno de x mais h, menos o seno de x. E todo esse termo aqui do numerador dividido por h. Essa é a definição de derivada. Esse limite aí com esse limite nós vamos encontrar a derivada do seno de x. Bom, só que antes de continuarmos, nós temos que relembrar aqui uma fórmula da trigonometria que diz que seno de A menos seno de B é igual a duas vezes o seno de A menos B dividido por 2, que multiplica cosseno de A mais B sobre 2. Então vou usar essa expressão aqui, essa transformação trigonométrica de uma subtração em um produto. Observe que eu tenho a subtração aqui de dois arcos aqui, ó. Seno de x mais h menos seno de x, onde o x mais h vai ser o meu arco A e o x aqui vai ser o meu arco B. Então vou aplicar essa transformação trigonométrica no desenvolvimento desta função. Então vai ficar assim, vai ficar igual a limite, quando h tende a zero, de duas vezes seno de a menos b, então vamos subtrair x mais h menos x. Vai ficar aqui dentro do colchete. X mais h menos x. A subtração dos dois arcos aqui, dividido por 2. Multiplicado por cosseno. Agora vamos somar os dois arcos e dividir por 2. X mais h, que é o A. X mais h, somado com outro arco que é x. E dividindo esse arco aqui por 2. Toda essa expressão vai ser dividida por h. Daí, continuando, nós vamos ter o seguinte. Vamos ficar assim, ó, limite, quando h tende a zero, vamos simplificar essa expressão, vai ficar duas vezes o seno de. Aqui nós vamos simplificar o x no numerador com menos x, então vamos ficar com seno, duas vezes seno de h sobre 2, vezes o cosseno, somando ali x com x, eu vou obter 2x mais h, também dividido por 2, e toda esta expressão vai ser dividida por h. Continuando aí o nosso desenvolvimento, temos que este limite, que é o limite quando h tende a zero, de duas vezes seno de h sobre 2, vezes, aqui para o cosseno, nós vamos somar 2x mais h dividido por 2, vamos fazer separar essa soma, vai ficar 2x sobre 2, que dá x, mais h sobre 2. Então, ó, 2x dividido por 2 é x e h dividido por 2 é h sobre 2. Vou colocar aqui o colchete para deixar separado o arco.
é isso aqui dividido por H. Continuando, nós vamos agora recordar um limite trigonométrico fundamental. Observe que aqui eu tenho um limite, ó, quando H tende a zero, um limite de um produto. Vou aplicar as propriedades do limite. Então vou calcular esse limite aqui separado. Esse limite, o limite de 2 vezes seno de H sobre 2 dividido por H. A propriedade fundamental do limite diz que o limite quando x tende a zero de seno de A sobre A, esse limite é o limite fundamental e ele é igual a 1. Nós estudamos lá na teoria de limites. Você pode recordar lá na aula de limites. Então, o limite da função trigonométrica fundamental é igual a 1. Eu vou aplicar isso aqui. Vou pegar a borracha aqui, apagar essa expressão. Mas falta um detalhezinho aqui, ó. Para que eu possa aplicar essa propriedade, o H aqui tinha que estar sendo dividido por 2. Então, para dividir aqui o denominador por 2, eu também preciso de dividir o numerador por 2. Portanto, esse 2 aqui, ó, do numerador, ele vai desaparecer e nós vamos ficar assim. Vamos ficar com limite quando H tende a zero de seno de H sobre 2 sobre esse H aqui eu vou dividir também por 2. Eu dividi o numerador por 2 e o denominador por 2. Isso que multiplica cosseno de x mais H sobre 2. Então, separei aqui esse quociente aqui, que multiplica cosseno de x sobre 2. Ora, sabemos que este limite aqui é o limite trigonométrico fundamental e o seu valor é igual a 1. Então, este valor aqui, ó, vai sair daqui porque ele é igual a 1, um elemento neutro. E vamos ficar com simplesmente com limite quando H tende a zero de cosseno de x mais H sobre 2. Ora, como o H tende a zero, este limite vai ser igual a cosseno de x. Essa expressão, esse termo vai desaparecer, eu vou ficar aqui apenas com cosseno de x. Portanto, concluímos que a derivada da função, se eu tenho uma função f de x igual a seno de x, a sua derivada, que eu vou chamar de f', vai ser igual a cosseno de x. Então, a derivada do seno de x é cosseno de x. Vamos fazer aqui algumas observações antes de passarmos para a derivada do cosseno. Observações importantes. Cuidado aqui, porque mais adiante nós vamos estudar a regra da cadeia e as propriedades de derivadas, tá? Derivada do produto. E nós vamos ver que isso aqui não é verdade. Cuidado para você não confundir. Se eu tenho uma função do tipo seno de 2x, y é igual a seno de 2x, a sua derivada não será igual a cosseno de 2x. Ó. Eu sei que a derivada do seno de x é cosseno de x, mas a derivada de seno de 2x, ó, esse arco aqui duplo, a sua derivada não é cosseno de 2x. Portanto, isso aqui não procede. Cuidado para você não cair neste erro. Quando estivermos estudando as propriedades das derivadas, né, nós vamos estudar produtos, a regra do produto, a regra da cadeia, nós vamos entender como se calcula a derivada no caso da função seno de 2x,
que não é igual a cosseno de 2x. Já se eu tiver a função 2 vezes seno de x, a sua derivada vai ser igual a 2 vezes cosseno de x. Aqui já é válido, mas isso aí nós vamos estudar em aulas futuras. Vamos agora desenvolver a função cosseno de x.